O ministro do Supremo Tribunal Federal, Nunes Marques, pautou para análise dos demais ministros a decisão que suspendeu a quebra de sigilo de Silvinei Vasquez, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal. A decisão do ministro será analisada pela segunda turma da Corte em sessão virtual de 20 a 27 de outubro. Os ministros Dias Toffoli, Edson Fachin, Gilmar Mendes e André Mendonça vão decidir se confirmam ou não a decisão de Nunes Marques. A pergunta que fica, Pedro, agora é: a decisão está para o dia 20 e o dia 27 de outubro, só que a comissão termina no dia 17 de outubro. Fica para a próxima. A comissão já acabou, os trabalhos já terminaram, a CPMI já não chegou a lugar nenhum, já não produziu nenhuma prova que agregue a investigação da Polícia Federal. A oposição não conseguiu atingir os seus objetivos, a base governista muito menos, a gente já falou isso daqui várias vezes. A diferença agora é que não houve uma decisão de cara, né? Eles resolveu levar essa decisão para o plenário, mas agora já é tarde demais, a não ser que a comissão possa fazer uma manobra para esticar um pouco os trabalhos, mas não me parece que vai ser esse o caminho escolhido pela CPMI. A CPMI termina com a oposição prometendo fazer um relatório paralelo para tentar blindar o ex-presidente Jair Bolsonaro e a base governista tentando indiciar o ex-presidente Jair Bolsonaro. A base governista tem maioria na CPMI, então talvez eles consigam fazer esse indiciamento, mas resta saber se esse indiciamento vai ter algum fundo concreto, né? Vinícius, os sigilos do ex-diretor da PRF podem ajudar em alguma coisa nessa reta final da CPMI? Novamente, vou endossar o Pedro, Leandro, vai ficar para a próxima. Eu já tinha dado a minha opinião sobre o sigilo do Silvinei da PRF, que o que tem a ver com o 8 de janeiro? O Silvinei é investigado ou acusado por outras coisas. Lá no dia da eleição, se a PRF possivelmente barrou ou não alguns ônibus, selecionou a dedo quais ônibus ia barrar na hora da votação. O pessoal está trazendo o histórico do Silvinei de muitos anos atrás. O que tem a ver com o 8 de janeiro? Novamente, gente, essa CPMI está atingindo o seu objetivo, que infelizmente não é o objetivo, aparentemente, do brasileiro, de quem quer a verdade, é o objetivo dos políticos, ou pelo menos da maioria, de querer fazer o seu desgaste, o seu vídeo, o seu like, bater no seu adversário, para ganhar politicamente e sair forte. Vai acabar em pizza, na minha opinião. Vai ter um relatório possivelmente duro, já premeditado, duro contra o lado do Bolsonaro e não passando pano, mas pontuando bem de leve em relação ao Lula, é esse o relatório que eu imagino que sairá dessa CPMI. Como é que vai ter prazo para quebrar o sigilo, mas esse prazo é depois que acaba o prazo da CPMI? Então, gente, não tem muito mais o que dizer, Leandro. Infelizmente, faltam poucos dias para essa pizza ficar pronta. Eu acho que tem também, né, gente? Isso remete àquela discussão que a gente estava tendo sobre decisões monocráticas de ministros do Supremo, né? Porque essa é uma típica decisão na qual o ministro Nunes Marques decidiu que os dados que já estão em poder da CPMI, resultantes das informações relacionadas a Silvinei Vasquez, não podem ser utilizados no relatório. Esse é o principal efeito dessa decisão, uma vez que essas informações já estão ali nas mãos dos parlamentares. Mas eles não podem incluir isso no relatório. E aí, caso a turma, esse caso vai ser discutido na segunda turma, caso a turma discorde do ministro que deu essa decisão democrática, não tem o que fazer, o relatório já foi entregue, né? Então, esse é um bom exemplo. Embora seja um exemplo pequeno, a gente tem casos muito mais drásticos, muito mais relevantes, de alcance muito maior, em que decisões monocráticas têm um efeito e, eventualmente, podem acabar sendo revistas. Esse é um bom exemplo para a gente levantar e trazer esse tema para discussão. Magno, a oposição fala que é pirotecnia. Concorda ou não? Mas, Leandro, a gente está assistindo pirotecnia nessa CPI há bastante tempo, né? Essa CPI, em resumo, foi bastante pirotecnia, alguma expectativa
de que algo apareceria desses muitos depoimentos, vários deles resultaram em depoentes calados, com a permissão do STF, como o Poit destacou, muitos vídeos para as redes, muitos likes, muitas afirmações que depois acabaram não sendo confirmadas ou que a realidade era bastante diferente em termos de grau daquilo que teria sido afirmado anteriormente. Agora, essa decisão do Nunes Marques e a marcação do julgamento para depois do prazo da CPI ajuda sim a CPI. Vai dar à pizza que poderá vir dessa CPI um ótimo bode expiatório. Quando reclamarem da pizza, os parlamentares dirão, tá vendo? O STF não liberou o sigilo do Silvinei, por isso que não há nada a ser entregue pelo nosso relatório. Pedro, agora vários parlamentares estão comentando que a comissão vai acabar em pizza, como o Magno falou, por excesso de provas de omissões de várias instituições, o que a gente havia comentado ontem aqui. Porque eles não resistiram, por exemplo, em convocar os integrantes da Força Nacional. Fizeram um acordo de não convocar o Flávio Dino em troca de não convocar o Braga Neto. Então, essa foi também uma CPMI marcada por acordos, né? Não convoca daqui, deixa de convocar de lá. Então, nesse movimento, acabou que alguns dos principais personagens que tiveram relação direta com os atos antidemocráticos daquele dia 8 de janeiro não foram à CPI. No caso do Flávio Dino, ele já tinha sido convocado para várias outras comissões no começo do ano e acho que também tem uma parte da oposição que teme um pouco a presença do Flávio Dino no Congresso, porque ele é um tribuno extraordinário, então ele consegue sempre se sair bem nessas circunstâncias. Mas ali, essa convocação do Flávio Dino aconteceria às vésperas dele ser indicado para uma vaga no STF. Então é um momento delicado, que ele está ali pisando em ovos, tomando todos os cuidados do mundo. Mas efetivamente algumas das figuras centrais não foram chamadas. E as provas, né, que a CPMI poderia conseguir também não foram entregues para a comissão, e que acabou não agregando nada, né? A investigação da Polícia Federal é que vai dar o resultado dessa investigação. Poit. Tô sentindo o cheirinho da pizza já, cara. Eu não tenho nem mais muito o que falar sobre isso, viu, Leandro? Eu gostei de uma coisa que o Magno falou. Cada um vai arrumar um motivo para sustentar a sua narrativa. Depois, para quem satisfazer não ter quebrado o sigilo a tempo, vai falar, tá vendo? A culpa foi que não quebrou o sigilo. Tá vendo? A culpa foi que faltou as câmeras, olha lá. A culpa foi que o Dino, né, e o Pedro fala bem, o Dino, quando vai nessas CPMIs aí, ele é um ótimo orador, um ótimo debatedor. Jantou os caras numas outras que teve lá. Cada um vai arrumar um motivo ou uma culpa para chamar de sua. Portanto, gente, a única reflexão que fica para mim é pense bem em quem você escolhe para te representar na política. Sabe? Coloque pessoas um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, porque senão vai ser a mesma coisa. Eu lembro quando eu era moleque, esse negócio, primeiro que eu nunca imaginava que ia ter passado pela política, que ia estar aqui na bancada CNN hoje, CNN Arena falando com vocês, mas eu lembro desse termo, vai acabar em pizza, vai acabar em pizza, e eu estou repetindo isso para vocês com 37 anos agora. Pelo amor de Deus, Leandro. Olha, Clarissa, houve indícios, elementos ali apresentados por integrantes da CPMI, como a gente comentou, o relatório da ABIN, que apontou que a ABIN informou ao ex-GSI, o general Gonçalves Dias, várias vezes a possibilidade de invasão de prédios públicos. Se no relatório não houver essas informações, a CPMI perde a credibilidade, ou seja, os parlamentares perdem a credibilidade depois desse tempo todo de atuação de trabalho diante da população? Bom, em primeiro lugar, vamos lembrar que a base governista tem maioria
né? E como a gente está falando de um instrumento ali de investigação, que é um instrumento que segue regras democráticas. Então, você tem votações e negociações que têm a ver com o tamanho da base de cada campo dentro dessa comissão, que definem o teor do relatório. A base governista tem maioria, logo ela vai ter mais voz para definir o teor do relatório. O relatório é um parecer apresentado pela relatora, é a opinião dela a respeito dos fatos e a recomendação que ela tem para que essas investigações sejam levadas adiante. Então, a credibilidade é uma questão, em grande parte, de ponto de vista. É claro que a oposição vai dizer, esse relatório não tem credibilidade porque não disse que houve uma grande omissão de G. Dias, entendeu? E do GSI e do governo Lula, como a gente sabe, a oposição quer colar a ideia de que parte, ou se não a grande causa do 8 de janeiro, teria sido apenas a omissão do governo federal. Então, isso, obviamente, não vai colar. Agora, de qualquer forma, dito isso, como a gente já comentou aqui anteriormente, a tendência é que haja uma negociação nos bastidores, muito possivelmente para a retirada do relatório paralelo que está sendo desenhado pela oposição para fazer frente ao relatório da senadora Elisiane Gama, que deve incorporar alguns trechos do relatório oposicionista ou alguns elementos com o objetivo justamente de tornar esse documento de mais fácil aprovação, com o aval também de parte da oposição, do restante da base que está dentro da CPMI. Então, eu acho que nesse caso, o caso de uma CPMI, credibilidade é uma questão de ponto de vista. Dizer que a ausência de um elemento que diga que a causa ou uma das causas do 8 de janeiro foi a omissão do governo Lula, eu acho que é uma narrativa da oposição.